Ligou, ligou. Bom, boa tarde a todos e todas. Para essa pequena roda de conversa de hoje, à tarde, eu quero fazer na verdade uma pequena introdução é, de um tema que vai tratar da questão do processo de história colonial da África, enfim. E aí assim, gente, há grandes distorções da história quando trazemos para discutir a questão desse continente, esse continente riquíssimo em tudo que imaginamos, né, que faz parte do planeta, esse continente onde onde praticamente se iniciou o processo da vida humana, infelizmente, pelo seu processo de colonização, um processo colonial ainda com um modelo cristão medieval, já num processo no processo pré-capitalista. Então se implantou naquele continente várias situações, inclusive que é fruto desse processo colonial, predatório, perverso, inclusive do império, dos impérios europeu, que aí você pega a África, ela é colonizada, cada país europeu foi lá e fez o seu processo de colonização, de predatório, de recursos naturais daquela região. Então nós vamos começar pela França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Holanda e os países aqui, Espanha e Portugal, né? Então, todos esses países europeus hoje, se eles são essa potência do mundo, porque eles realmente implantaram um processo predatório colonial naquele continente. Então o fruto desse processo colonial predatório perverso, ele está hoje, é o fruto, inclusive, é o que a gente presencia, que a gente olha hoje para o continente africano e vê a situação, inclusive como que se dá, como que vive os povos africanos, né? Principalmente a população esquecida, e aí tem várias situações que se dá, que ocorrem os modelos de governos desse continente, né, que são as monarquias, essas monarquias autoritária, corrupta, moralista, enfim. E aí a gente fica olhando para tudo isso, os conflitos que ocorrem nesse continente, nos países, que vai digo, pequenos grupos dessa região, por mais até os grupos regionais e os grandes grupos econômicos do império do capitalismo europeu, junto com o capitalismo norte-americano, que é os Estados Unidos. Então eles vão
eles, esses conflitos quando ocorrem, e é sempre bom a gente lembrar que esses conflitos praticamente eles não cessam. Você tem os conflitos menor, pequeno, que vai de determinados grupos pequenos, que são ali regional, ali, né, naquelas regiões, e você tem os conflitos maiores e até as guerras civis que ocorrem nesse continente, tudo provocado, inclusive, o engraçado de tudo isso é que a grande mídia corporativista do mundo, quando ocorrem esses conflitos maiores, com um grau maior de atrocidades, de perversidade, de genocídios, então a grande mídia internacional corporativista, principalmente a mídia europeia, ela traz a justificativa, e eles reproduzem isso para o resto do mundo, que esses conflitos são simplesmente conflitos por questões religiosas, mas não é só isso. Você tem sim esses conflitos provocados, inclusive, por essas questões que envolve as religiões, mas não é só isso. O que está por trás disso são, porque já está dizendo, são disputas por territórios. E aí, quando se fala em disputa por territórios, há um grande interesse econômico, essa economia, um grupo pequeno, regional ali, e os grupos nacionais, né, de que essas aristocracias, ainda com esse resquício colonial, corrupto, autoritário, também ajuda e provoca e ajuda inclusive jogar esses grupos um contra os outros, né? Então a justificativa é que esses conflitos são todos provocados simplesmente somente pela questão religiosa. E não é só isso, você tem aí outros interesses maior econômico por trás disso. Primeiro você tem essas regiões, porque todo mundo sabe que a África, uma boa parte da África subsaariana, ela tem aí ela tem uma escassez, inclusive na questão de água, né? Água potável para as populações. E você tem determinadas regiões ali que também, que a África não é só aquela sequidão, não é só aquela savana seca, né? Aquele deserto seco, não. Você tem regiões riquíssimas com água abundante, né? Com terras inclusive férteis para a produção em larga escala que dá para atender inclusive a demanda dos países ricos da Europa e de outros países, sem ser europeu. Então você tem aí a questão da água, você tem a questão do minérios, os minérios que são o ouro e outros tipos de minérios, inclusive valiosos, riquíssimos, que são valiosos. Você tem a questão de outros recursos naturais, como petróleo, gás. Então tudo isso faz parte desse pacote, desses conflitos, que vai desde o conflito menor ao médio e as guerras civis que a gente está sempre acompanhando. E o engraçado de tudo isso é que são períodos, inclusive você não fica 5 anos sem ter um grande conflito, sem ter um levante desses grupos no continente africano. Tanto faz ser no continente, na África, na África branca, e como no resto da África ocidental, certo? No norte da África, digamos assim,
aonde esse, aonde é um pouco mais, ele é mais, essa região ela é mais desenvolvida, ela é, tem menos escassez das coisas. Então vai dessa região ao oeste da região do continente africano. Então a gente é bom olhar, ter esse olhar profundo com esse, com essas, com essas, com essas perspectivas, essas características que se fala, que se vende, que se reproduz e o resto do mundo, inclusive, joga isso, absorve isso e isso está implantado praticamente no resto do mundo. Se você pegar as Américas, tanto a América Latina como a América do Sul, que foram colonizadas também por espanhóis e portugueses, a situação é idêntica. A única coisa que diferencia porque há uma diferença de tradições, de culturas diferentes, mas o contexto de desigualdade, de perversidade, de exploração é praticamente o mesmo. Então não tem aí muito, não tem, quer dizer, não tem diferença nenhuma disso. E aí a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Então é isso, essa é a pequena introdução aí desse material, desse tema. Tem mesmo polêmica, inclusive eu estou com textos aqui, inclusive que estou lendo, e aí tem polêmicas seríssimas aqui que eu fico receoso, fico até assim, um pouco de receio de fazer colocar esse material, publicar essa aula num vídeo no YouTube, e eu não sei qual é a reação, inclusive, de quem, sabe? Então é complexo a discussão. Mas por enquanto eu estou fazendo só uma introdução desse material. É isso, gente, um abraço.